Muito bem, irmãos, vamos dar prosseguimento à nossa série de exposição e estudo das Institutas da Religião Cristã de João Calvino. Dando sequência, hoje adentraremos na aula número 9 e vamos ler e estudar e expor o quarto mandamento. E, como sempre, nós vamos ler e, à medida que formos lendo, e se necessário algum comentário ou algum destaque, a gente faz, como sempre, assim é do meu costume. Aula número 9, dando prosseguimento, quarto mandamento. E Calvino começa já citando o texto áureo, o texto base, sobre a argumentação do dia do Senhor, que é Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. E ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros da tua portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o texto áureo, texto base, e agora vamos às argumentações apresentadas aqui por João Calvino nas Institutas. A observância do sábado se relaciona, respectivamente, com a piedade e o culto a Deus, visto que ele foi incluído sobre a primeira tábua, e é denominado de a santificação do dia. Portanto, o Senhor nunca insistiu com algo mais severamente do que isto, conforme nós podemos ver Êxodo capítulo 31, versículos 13 a 17. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias ou os dispositivos para fazermos a leitura e acompanhar, e não só acompanhar, mas adentrar na linha de raciocínio de João Calvino. Êxodo capítulo 31, versículos 13 a 17. Êxodo 31, 13 a 17. Diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outro. Aquele que profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias trabalharás, porém no 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. Pois bem, Calvino cita essa passagem, esse trecho aqui relatado por Moisés, narrado por Moisés, escrito por Moisés, para, conforme ele mesmo diz aqui, foi incluído na primeira tábua e é denominado de a santificação do dia. E fala: portanto, o Senhor nunca insistiu com algo mais severamente do que isso. É importante a gente observar quando Calvino diz que o Senhor, mesmo sobre a antiga aliança, dentre os demais mandamentos, fora o que o próprio Deus mais destacara, mais tonificara, mais despertava ao povo a observância desse dia santo. Preste bem atenção nisso e guardem.
Pois bem, e quando nos profetas propõe-se a significar que toda religião, toda prática religiosa judia fora subvertida, isto é, fora adulterada. Ele declara que seus sábados foram poluídos e profanados, violados, não guardados, não santificados, como se, ao omitir essa homenagem, nada mais restasse que nele fosse honrado. E os textos que eles chamam para destacar, embasar essa colocação feita, se encontra em Ezequiel capítulo 20, verso 12 e 13, 22, 8, capítulo 23, 38, Jeremias 17, 21, 22, 27, Isaías 56, 2 e Números 15, 32 e a 35. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, não vamos fazer toda a leitura, os irmãos podem fazer isso em casa. Vamos ler duas passagens que eu destaquei. Ezequiel 20, versículo 12 e 13. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e 13. Pedi ao irmão Mike que, por favor, leia. Por favor, presbítero Diego, Jeremias capítulo 17, versículo 21. Jeremias 17, 21. Jeremias capítulo 17, versículo 21. Uma outra citação, capítulo 22 de Jeremias, versículo 27. Perdão, é mesmo, de fato. Perdão, 21, 22 e 27. Fui eu que... Muito bem, obrigado. Então está aí o respaldo bíblico para a base de argumentação ao qual o Calvino aqui ele anotou, ele destacou que esse quarto mandamento, por estar ou fazer parte da primeira tábua, e na linguagem de Calvino fazer parte da primeira tábua significava que, segundo o entendimento dele, posteriormente da segunda geração de reformadores, bem como os puritanos, quais eram os deveres nossos para com Deus, primeiramente. Então, daí, Calvino, de fato, ele tinha a ideia da religiosidade, da santidade, do solene do quarto mandamento. Isso realmente era muito claro na mente dele. Porém, a partir de agora, que é a parte B desse ponto, Calvino diz assim, já em destaque, Cristo aboliu a lei judaica do sábado. Cristo aboliu a lei judaica do sábado. E à medida que avançarmos, nós vamos entender e procurar entender por que ele coloca como o quarto mandamento sendo uma lei judaica. E porque Cristo o aboliu. E de que forma Cristo o aboliu. Então, seguindo ainda a base de argumentação do Calvino, ele diz assim, sobre esse pressuposto, sobre esse título. Cristo aboliu a lei judaica do sábado. Ele exclama, é uma exclamação, aonde outros
colocam uma interrogação. Quando eu digo outros, a segunda geração de reformadores e principalmente os puritanos. Cristo aboliu a lei judaica do sábado? Uma interrogação. Calvino exclamou, ele afirmou. Por isso que ele vai dizer agora, mas não há absolutamente dúvida alguma, pelo menos da parte de Calvino, de que esse preceito fora uma prefiguração, sendo imposto sobre os judeus durante a era das cerimônias, com o fim de lhes representar sobre uma observância externa o culto espiritual de Deus. Portanto, com a vinda de Cristo, que é a luz das sombras e a realidade das figuras, esse preceito foi abolido, como as sombras permanecentes da lei judaica, como Paulo testifica com toda a clareza em Gálatas capítulo 4, verso 8 a 11, e Colossenses 2, 16 e 17, aonde nós vamos ler essas passagens. Gálatas 4, de 8 a 11. Por favor, irmão Mike. Isso. Ok, outra passagem paralela, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, presbítero Diego. Pois bem, nós agora vamos dar uma pausa e vamos ver o que de fato Calvino aqui quis dizer com as suas colocações. Ele diz, repito, mas não há absolutamente dúvida alguma de que esse preceito fora uma prefiguração sendo imposto sobre os judeus durante a era das cerimônias, com o fim de lhes representar sobre uma observância externa o culto espiritual de Deus. Portanto, com a vinda de Cristo, que é a luz das sombras e a realidade das figuras, esse preceito foi abolido, como as sombras permanentes da lei mosaica, como Paulo testifica nos textos supracitados. Eu quero dizer a vocês e chamar a atenção de vocês que, mesmo no dia de Calvino, como Beza, como Farel, eles não concordaram com essa visão e essa interpretação que Calvino dá nesses dois textos, entre outros textos também. Vocês depois podem consultar um livro que tenho destacado aqui como um livro de referência, A Teologia Reformada, escrita por Timothy George. E Timothy George, nesse livro, ele vai destacar o debate quanto a essa visão de Calvino em generalizar o quarto mandamento, tomando ele tão somente como que ares de sombra. Isto é, Calvino dava a entender que no pensamento dele, o quarto mandamento, referente ao dia, era tão somente uma questão cerimonial, dada somente aos judeus. E os reformadores de segunda geração, bem como os puritanos, eles também não concordaram com essa visão, essa interpretação, essa exegese feita aqui por João Calvino. É tanto que, tanto a nossa confissão de fé, a confissão de fé batista de 1689, como a própria confissão de fé de Westminster e a confissão de fé de Savoia,
que foi escrita e teve grande participação de John Owen. Inclusive, eu coloquei à disposição do grupo da igreja, do WhatsApp, o pensamento aqui refletido por John Owen com relação ao dia do Senhor. E eu quero destacar que a visão batista, a visão congregacional, a visão presbiteriana, colocada na confissão de fé, ela é muito cuidadosa na sua base de argumentação e apresentação no discordar de Calvino. É preciso que o leitor esteja muito atento, conheça essas obras, né, as Institutas de João Calvino, bem como os comentários de Calvino e outros comentários reformados, e principalmente de cunho puritano. Você vai ver que eles, de uma forma muito, como eu disse, muito cuidadosa, na verdade, apresentaram outra base de argumentação, dizendo que o quarto mandamento ainda é válido para nós, na observância. O que difere é tão somente que sobre o quarto mandamento havia um aspecto cerimonial, do lembra-te, e o aspecto moral, guarda o dia, guardai, que é a santificação, que é o Shabat, o descanso. E quem trouxe e veio acompanhado da confissão de fé, eu queria ler essa passagem da nossa confissão de fé. A confissão de fé batista de 1689. No capítulo 22, cujo tema é adoração religiosa e o dia do Senhor, a partir do 7º ponto. Confissão de Fé, capítulo 22, Confissão de Fé Batista, capítulo 22, ponto 7. A nossa confissão de fé diz assim: por instituição divina, é uma lei universal da natureza que uma proporção de tempo seja separada para a adoração a Deus. Por isso, em sua palavra, através de um mandamento explícito, perpétuo e moral, válido para todos os homens, não só para os judeus. Vocês perceberam aqui? Calvino diz que esse mandamento foi imposto sobre os judeus durante a era das cerimônias. Calvino, ele deu a entender nesse primeiro momento, ou ele deixa a entender que a lei do quarto mandamento era necessariamente, obrigatoriamente reservada aos judeus. E os irmãos, os puritanos disseram não. Não. Vocês viram como é cuidadosa a nossa confissão de fé de se distanciar do pensamento de João Calvino? Só o leitor atento, que conhece os dois, quando a nossa confissão de fé diz assim, que esse mandamento é um mandamento explícito, isto é, claro, líquido, limpo, cristalino, perpétuo e moral. E não só isso, válido para todos os homens, não só para os judeus, mas para todos os homens. Em todas as eras, Deus determinou que um dia em cada 7 lhe seja santificado, como dia de descanso. Desde o começo do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia era o último dia da semana. Confissão de Fé Batista, de 1689, capítulo 22, ponto 7. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, que é chamado o dia do Senhor. A guarda desse dia como sábado cristão deve continuar até o fim do mundo, pois foi abolida a observância do último dia da semana. Isto é, os puritanos entenderam, os puritanos batistas, que o que fora mudado tão somente fora
o aspecto cerimonial que dizia respeito ao dia. Lembra-te da escravidão. Conforme nós lemos lá em Êxodo, capítulo 20. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, na casa de Faraó, tal. Mas eu já tive a oportunidade de mostrar aqui, através da nossa confissão de fé, que quando Moisés, ele repassa a lei, já nos últimos dias de Moisés, agora lá em Deuteronômio, na fronteira, entre Horebe e a qual Josué iria traspassar para adentrar a terra prometida, Moisés, ao citar novamente a lei, quem de vocês lembra como é que Moisés, em Deuteronômio 5, a partir do versículo 6, ele cita o quarto mandamento? Quem lembra? Lembra, presbítero? Lembra? Moisés muda. Ele não fala como referência o que ele havia escrito, recebido de Deus. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Porém, em Deuteronômio capítulo 5, Moisés diz: porque em 6 dias foram criados os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso te lembrarás do Shabat como dia de descanso. E isto é um reflexo das confissões de fé nossa, puritana, discordando de uma maneira muito cuidadosa dessa visão de Calvino. É tanto que eles dizem, nós dizemos que é uma lei moral, perpétua, que diz respeito e está designada e ordenada não só para os judeus, mas para todos os homens debaixo desse céu. Não só para os judeus, como Calvino aqui coloca. E nos comentários reformados e puritanos desse texto, por exemplo, nos dias de hoje, puritanos, reformados, nos dias de hoje, eles falam esse texto supracitados aqui por Calvino, Gálatas 4, como o aspecto, Paulo estava destacando ali, não o aspecto moral do quarto mandamento, mas aquilo que os judeus, apegados-se com o cerimonial, viviam e insistiam viver na sombra, não na perpetuidade do mandamento, mas nas sombras. Como também o texto de Colossenses 2, 16 e 17, os puritanos e seus comentários, por exemplo, eu posso citar aqui comentários de John Owen, comentário nos dias atuais, de Joseph Piper, George Knight III, que é um dos maiores expoentes, vivo até hoje, das Sagradas Escrituras. É o homem que, pela graça de Deus, conseguiu os mais altos graus de formação no entendimento da palavra de Deus. Ele tem 3 pós-doutorado. George Knight III. Discorda completamente da visão, da interpretação dada aqui por João Calvino. E a ênfase era, conforme a nossa confissão de fé, não só nossa, A presbiteriana eu vou também citar aqui, e vou citar a de Savoia, que foi escrita por John Owen. Discordam amplamente, porém muito cuidadosamente, eu é que estou dando esses destaques, para mostrar a vocês que isso é um fato, que eles não foram, segundo essa interpretação de Calvino, eles não concordaram. A confissão de fé de Westminster, permita-me ir lá. A confissão de fé de Westminster, também sobre o mesmo capítulo, ou tema, capítulo 21, na nossa é o capítulo 22, na de Westminster, capítulo 21, culto religioso e do domingo. No 8º ponto, 7º e 8º ponto, os presbiterianos,
os da Assembleia de Westminster, disseram assim, ponto 7, como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7, para que seja um sábado, isto é, abre parênteses, descanso, fecha parênteses, santificado por Ele, desde o princípio do mundo. Lembra quando nós falamos aqui que Eva e Adão estavam debaixo também desse preceito, porém como sombra, que no dia que Deus se apresentou lá no Éden, aconteceu o pecado, anteriormente, que ali já era o prenúncio da guarda do dia do Senhor. Adão, ao invés de estar preparado, reservando aquele momento para seu encontro com Deus, ele foi tratar dos seus próprios interesses pessoais e até mesmo familiares, acompanhando Eva na sua demonstração de porfia, o pecado de porfia. E logo após eles comerem, tendo-lhes aberto os olhos, vendo que estavam nus, tiveram vergonha mútua, correram, cozeram folhas para si, e quando o casal ouve que Deus estava andando por sobre o jardim, eles tiveram pavor de Deus e procuraram se esconder. Adão sabia que aquele dia era o dia que ele deveria encontrar com seu Deus, prefigurando já o 4º mandamento, conforme temos exposto aqui na igreja. Por isso que a Confissão de Fé de Westminster, muito biblicamente, assim, com detalhe, com a apuração, aguçar bíblico, ele diz assim: preceito que obriga todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser o sábado, santificado por Ele desde o princípio do mundo. Não é lá no deserto, desde o princípio do mundo. De forma explícita e moral, escrita na mente, no coração de Adão e Eva. Quando Calvino chama de, ou infelizmente, se você quiser colocar assim, ou entender assim, como sendo, conforme as suas próprias palavras, aqui é uma lei judaica. E não era assim, não foi assim. Ok? E também a própria Confissão de Fé de Savoia, ela é muito parecida com a nossa Confissão de Fé. E, segundo o escrito de John Owen, um homem muito respeitado pela sua a sua capacidade teológica, a sua linha, né, de raciocínio teológico, comparado ao próprio Calvino, ou até mais do que o próprio Calvino, e ele coloca de uma forma muito mais consistente por toda a revelação bíblica do que o próprio Calvino aqui colocou. Por isso que na segunda geração de reformados já, e na era puritana, esses irmãos nossos se distanciaram desse pensamento de Calvino. Em outras palavras, Calvino errou nesse pensamento, nessa interpretação, nessa exegese que ele dá aqui. E o título, conforme foi dito, Cristo aboliu a lei judaica do sábado. E o outro aspecto é que interessante, antes de a gente passar a prosseguir, é bom esse destaque, que os textos que nossa confissão de fé, as confissões de fé de cunho reformado citam, são textos como a lei, Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 6, como também os textos de Isaías e sucessivamente. Aplicando também a igreja do Senhor Jesus Cristo já na era cristã. Já na era cristã. Coisa que Calvino, conforme ele mesmo vai dizer aqui nessa segunda parte, de uma forma mais clara. Ele diz assim, continuando, Cristo aboliu a lei judaica do sábado. Ele diz, mas, ainda que as cerimônias e o rito externo fossem abolidos, com os quais a fé dos judeus foi exercitada sobre
sob a pedagogia da lei, ainda retemos a veracidade do preceito do Senhor, que o Senhor quis que os judeus e nós tivéssemos perenemente em comum. Esta, pois, é a verdade. Enquanto devemos temer e amar a Deus, temos de buscar nele nosso repouso. O que acontece se abandonarmos publicamente nossos desejos perversos, os quais outra coisa não fazem senão fomentar, perturbar e agitar a nossa consciência. E se desistirmos de todas as obras impuras da carne, da nossa carne, ou seja, o que faz nascer a perversidade em nossa natureza, que promove a nossa concupiscência, e todas as obras, numa palavra, que não procedem do Espírito de Deus, toda a aparência de sabedoria humana que porventura produzamos, ela vai desvanecer. E o texto que ele usa para essa base de argumentação, Hebreus 3, 7 a 19, 4, 9 e Isaías 35, 5 a 8 e Isaías 58, 13 a 14. Eu gostaria de ler essa passagem. Tauan vai ler Isaías 58, versículo 13 e 14. O mais vocês podem acompanhar em vossas casas, em vossos lares. Vocês perceberam, aqui fazendo uma pausa, que Calvino usa essas passagens como um exemplo daquilo que Deus requereu dos judeus, muito embora os judeus não puderam alcançar, mas mesmo assim, mesmo sobre a era cristã, é um dever, não uma lei, né? Não uma ordenança obrigatória, mas se você, o cristão, desejando guardar o dia do Senhor, honrar o dia do Senhor, né? Ou não necessariamente o domingo, mas honrando o dia do Senhor, galgará benesses da parte de Deus. É o pensamento lato aqui de Calvino. E ele vai deixar isso mais explícito aqui agora. O seguinte, quando ele diz assim, quando nós terminamos essa primeira parte, que não procede do Espírito de Deus toda a aparência de sabedoria humana que porventura produzamos. Vem os textos. Aí ele diz: todas as obras desse gênero são servis. Delas, a lei do sábado nos ordena obtenção para que Deus habite em nós, efetue o que é bom e nos governe pela diretriz do Espírito Santo, cujo reino produz paz e tranquilidade à consciência. Esse é o verdadeiro sábado, do qual o dos judeus era tipo e sombra. Por conseguinte, na Escritura foi assinalado ao sétimo dia um número que significava perfeição. Assim, fomos instruídos que Deus nos impôs um sábado eterno, ao qual se põe nenhum limite. Em segundo lugar, sua santificação plena e própria nunca se concretizará até que venha o sétimo dia, que é o sétimo dia escatológico, que eu falei recentemente quando expus Hebreus capítulo 4. Eu vou trazer a memória de vocês, que há uma tensão já no nosso século, desde a era cristã, os últimos dias, que Deus de fato tem um descanso preparado para o seu povo, descanso das labutas diárias, das lutas diárias. Esse descanso, de fato, ele é real,
ele é visível. Porém, nós podemos experimentar suas primícias. A sua totalidade, de fato, se dará quando Cristo retornar. Calvino acertou quanto a isso. Ele desvia-se, e sendo bem cauteloso, ele desvia-se quando ele bota que o quarto mandamento é, na verdade, uma sombra do que seria e é e será esse descanso escatológico. Por isso que ele cita Hebreus 4, de 1 a 11. E insisto, ele vai deixar isso também bem claro aqui. Depois dessa citação de Hebreus 4, 1 a 11. Ele diz, na verdade, esse sétimo dia é o último e eterno. Olha, é um dia escatológico. A nossa confissão de fé diz, esse dia é agora, é imediato, e também o escatológico. É a tensão entre o já e o ainda não. Mas o sétimo dia cristão, o dia do Senhor, agora o domingo, é válido, é real e é obrigatório. Não é opcional, é obrigatório. Não só para nós como cristãos, embora que principalmente, mas para toda criatura debaixo desse céu. É tanto que o domingo, o primeiro dia da semana, praticamente em todo mundo, de uma forma direta ou indireta, explícita ou não explícita, ele é tido como dia de repouso. Não só para crentes, mas para o mundo inteiro. Ele é tido como dia de repouso. Ok? Na verdade, esse último dia, conforme disse há pouco, é o último e eterno. Embora todos nós, os que cremos em parte, já tenhamos entrado nele, o já, mas ainda não. Ele vai falar sobre isso. Ainda não o alcançamos em plenitude. Pois agora, pela fé, já começamos nosso repouso em Deus, o qual ainda estamos diariamente fazendo progresso para que, no fim, ele seja completado quando aquele dito de Isaías se cumprir, quando se prometeu à igreja de Deus um sábado do sábado. Eu gostaria que Mike lesse, por favor, Isaías 66, 23. Isaías 66, 23. Calvino entende que essa passagem se cumprirá no retorno de Cristo Jesus, na inauguração da entrada física, não espiritual, que nós entramos espiritual após a morte, conforme diz o autor dos Hebreus, capítulo 9, verso 27, foi ordenado ao homem morrer uma única vez e imediatamente a sua morte segue-se o juízo. Ou para a condenação eterna, o juízo mediante Cristo Jesus, a nossa justificação eterna. Depois eu passo a perguntas, eu abro a perguntas. Pois bem, isto equivale a dizer, após a citação de Isaías 66, 23, quando Deus for tudo em todos, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 28, Deus também nos exibiu isto na criação do mundo, a qual ele completou no sexto dia, somente no sétimo dia ele descansou de toda a obra. Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Que Deus descansou após ter criado todas as coisas, é um texto bem conhecido. De modo que, por seu exemplo, também nós devemos cessar de nossos trabalhos e, assim, buscar nele nosso repouso e aspirar ardentemente por esse sábado do sétimo dia. Calvino aqui aponta para, não necessariamente o domingo em si, coisa que ele vai falar a partir de agora, que é a nossa terceira parte, mas ele fala aqui como o dia escatológico. Não entenda que ele está falando do domingo, ele está falando do descanso escatológico. É muito importante que você entenda isso para você, de fato, perceber o quanto a nossa confissão de fé se distancia desse pensamento de Calvino. Se distancia mesmo. Pois bem, prosseguindo. Está aí também em relevo, em destaque, a observância do domingo.
14º ponto. Isso se aplica ao dia do Senhor que agora observamos. Ele não nos foi estabelecida para o santificar antes de todos os outros, ou seja, para os termos na conta de mais santo. Vou repetir, perdão. Isso se aplica ao dia do Senhor que agora observamos, isto é, o dia escatológico. Ele não nos foi estabelecido para o santificarmos antes de todos os outros, ou seja, para os termos na conta de mais santo, pois essa prerrogativa pertence exclusivamente a Deus, que tem honrado todos os dias em pé de igualdade. Vocês perceberam aqui o quanto ele faz a distinção entre esse descanso escatológico e o pensamento de se guardar o dia do Senhor? E Calvino vai dizer que aquele, um pouco mais adiante, aquele que guarda o domingo, na verdade ele está guardando um domingo judeu, um sabatista. Um sabatista. E foi aí onde, como eu disse do início, em outros livros, em outros comentários, em outras passagens, livros de peso teológico, eles vão amplamente aqui refutar Calvino nessa ideia. Aí eles fazem, os puritanos, já da primeira geração, da segunda geração, nós os reformados e os puritanos hoje, neopuritanos hoje, discordamos assim de forma explícita e nos distanciamos de Calvino desse pensamento dele. É tanto que eu acabei de ler na nossa Confissão de Fé Batista de 1689, como também na Confissão de Fé de Westminster. Porque é um dia que o Senhor escolheu, ao qual o próprio Senhor Jesus Cristo diz, é meu, e o domingo ele é não dito tão somente como domingo, o primeiro dia da semana, porém o dia do Senhor. O dia do Senhor com mais ênfase e mais peso do que em toda a antiga aliança. Os judeus chamavam de forma assim vulgar, não no sentido pleno, da palavra, vulgares, mas no sentido assim comum, que era o Shabat, o dia de descanso. Porém, o nosso Shabat, o descanso do dia do domingo, o primeiro dia da semana, é chamado o dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor. Estando nós, Lucas escreveu lá em Atos, estando nós reunidos no dia do Senhor, ele não chama domingo, não chama primeiro dia da semana, não chama mais Shabat, mas chama de dia do Senhor. Ok? Vamos lá, Calvino diz: isso se aplica ao dia do Senhor, conforme ele diz, e não faz distinção entre o primeiro dia da semana e qualquer outro dia da semana, pois essa prerrogativa pertence exclusivamente a Deus, que tem honrado todos os dias em pé de igualdade. Fica evidente e evidenciado isso, por isso que Calvino, para ele, o domingo e a sexta-feira era a mesma coisa, não tinha nada de solene nele, porque os demais dias, todos os dias são santos, são chamados ágias omai, dias santos, mas há uma solenidade especial. Existe a solenidade do primeiro dia da semana. É chamada de, os puritanos chamaram de convocação solene. Romanos, Calvino cita como base para essa sua explicação, essa sua interpretação, Romanos 14, 5. Lê, Tauan. Romanos 14, 5. Estará Paulo, de fato, ensinando à igreja que não há, entre os 7 dias da semana, um em especial, cercado e revestido de maior solenidade? Por exemplo, o cristão, cabe-lhe esse poder de escolha durante os 7 dias da semana, escolher por vontade e volição própria, um dia para ele santificar o Senhor, que é o que parece que Calvino está dizendo aqui. E ele vai afirmar isso. Ele vai afirmar isso.
E, na verdade, ele já afirmou implicitamente, né? Mas ele vai deixar isso muito explícito. Todos os dias da semana são iguais, ok. Mas no que diz respeito à religiosidade, no que diz respeito à santificação de um dia, Calvino disse, não, todos os dias são santos e todo dia você pode louvar ou cultuar a Deus. Ele não reconhece, de fato, como sendo o domingo aquele que assumiu o lugar que apontava desde a criação para os dias de Cristo, que marca a ressurreição de Jesus. Eu estou dizendo isso não por mim mesmo, mas baseado numa série de livros dos mestres que escreveram no século XVI, século XVII, né, e por aí adiante. Eles discordaram de forma muito explícita, se distanciaram dessa visão de Calvino de forma muito explícita. E, continuando, sobre a argumentação da observância do domingo, viu? É preciso você estar bem lembrado disso. Mas ele foi estabelecido para que... Agora Calvino está falando sobre o domingo. Qual a perspectiva de Calvino sobre o domingo? Mas ele foi estabelecido para que a igreja se congregue para as orações e os louvores a Deus, para ouvir a palavra, para o uso dos sacramentos, conforme Gálatas 4, 8 a 11, Colossenses 3, 16, e para que, mais desembaraçados e livres, possamos dedicar-nos a essa tarefa. Temos de interromper todo o trabalho mecânico e manual, bem como todos os divertimentos que têm a ver com a conduta desta vida. Parece que Calvino, o que eu disse, Calvino não está concordando, mas ele vai chegar ao ponto a qual eu frisei há pouco. Certo? Continuando. Da mesma forma, são solenes outros dias. Veja como ele não se apega ao domingo. Da mesma forma, são solenes os outros dias, nos quais os mistérios da nossa salvação são evocados à mente. Mas se bebermos essa palavra de todo o coração, como é próprio, e através dela mortificarmos as obras do velho homem, santificaremos o sábado, não só em dias de festas, mas a cada dia continuamente. E porque aqui somos assim ordenados, começamos a celebrar um sábado após o outro. Em resumo, não é por meio da religião que distinguirmos um dia do outro, mas em razão de ordem pública, pois temos certos dias prescritos, não simplesmente para celebrar como se por nossa interrupção do trabalho, porque Deus fosse honrado e agradado, mas porque é necessário para que a igreja venha congregasse em um dia determinado. Além do mais, é importante que haja um dia fixo e designado para que as demais coisas sejam feitas em conformidade com a ordem e sem perturbação. Vocês perceberam, fazendo uma pausa, o que Calvino está colocando? Começa a colocar aqui, na compreensão dele da distinção do sábado cristão, do dia do Senhor, ou não? Ele fala que essa guarda do dia do domingo não é uma prescrição cerimonial, religiosa, mas é um cuidado e deve ser um cuidado humano. Um cuidado humano. Não uma obrigação divina, mas um cuidado humano. E para ficar bem claro, ele diz assim: assim vão se dissipar-se as falácias dos sofistas, os quais infectaram o mundo com a noção judaica, a saber, que a parte cerimonial desse mandamento foi abolida. Em sua fraseologia, chamam-no a designação do sétimo dia, mas que a parte moral permanece, a saber, a observância de um dia semanal. Calvino intitula esses que discordavam dele, nas suas proposições, ele chama de sofistas, enganadores.
Sofista é sinônimo de enganador. E chama de judaizantes, esse que guarda o dia do Senhor, o domingo. Lembra que eu falei? Calvino vai dizer explicitamente. Ele reconhece, ele chegou a reconhecer que há uma pequena e leve cerimonialidade no domingo, cerimonial no domingo, ele é separado de outros dias da semana, porém não por um dever religioso, mas por uma noção humana, meramente humana. Meramente humana. E ele diz que esses que discordaram dele, Calvino chamou de sofistas e judaizantes, isto é, legalistas. E ele fala que aqueles que pensam que o mandamento o quarto mandamento, dividido ou subdividido em cerimonial e moral, se enganam completamente. Se enganam completamente. Eu lembro que Beza, no próprio escrito de Beza, nos escritos de Beza, que foi o companheiro mais achegado de Calvino, Beza confrontava Calvino dizendo o seguinte, que se no quarto mandamento não houvesse uma divisão entre cerimonial, aquilo que ele aprontava, ao qual o povo deveria observar até que a sombra se dissipasse, e aquilo que era a sombra representada fosse Cristo, o cerimonial saía para ser tão somente o aspecto moral. Beza dizia que Calvino estava afirmando que Deus deu fim a um dos quatro mandamentos, o quarto mandamento dos 10 mandamentos, sendo esse o quarto, Deus aboliu um mandamento moral. Beza acusava Calvino dele tentar abolir um mandamento moral, uma vez que o próprio Calvino se contradizia quando ele reconhecia que todos os mandamentos eram morais perpétuos, isto é, eterno. Mandamento moral, ele não se desfaz, ele não se dilui. E Beza indagava Calvino se ele guardava os 9 outros mandamentos restantes, tendo este como guarda, sendo moral. Calvino afirmava sim. Ele só tinha um problema no quarto mandamento. Guardava os 9 e tropeçava num, e Beza no final dizia, você está caindo naquilo que Tiago disse. Olha, e Paulo também afirmava, quem guarda 9 e tropeça num, torna-se réu culpado de todos os demais. Eu estou dizendo isso daquilo que eu já li, já reli inteiradas vezes sobre esse debate e esse pensamento de João Calvino quanto ao quarto mandamento. E o livro de base que eu posso dar a vocês, da qual eu tenho, li, reli, inclusive até hoje mesmo, eu li para trazer essa aula e essas reflexões, Teologia Sistemática. Vocês podem usar a Teologia Sistemática tanto da Igreja Presbiteriana, como Charles Hodge, Berkhoff. Da linha Batista, vocês podem usar Gruden, Wayne Gruden, e tantos outros. Eles falam explicitamente sobre isso aí. Eu costumo ler mais a Teologia Sistemática de Haldane, que ele é mais antigo, é mais para trás, e ele de fato refuta esse pensamento de Calvino. Haldane, eu não sei se vocês conhecem, eu já ouvi falar. Haldane, a Teologia Sistemática de Haldane. Pois bem, tendo dito e cognominado os que têm essa visão dupla do quarto mandamento, Calvino diz, todavia isso nada é senão mudar o dia para enfurecer os judeus. Calvino aqui está fazendo um qualificativo. Qual o propósito dos sofistas e dos judaizantes nos dias de Calvino em guardar o domingo? Aí ele apresenta aqui uma argumentação. Ele diz assim, todavia isto nada é senão mudar o dia do sábado para o domingo para, como propósito, enfurecer os judeus. Enquanto, ao mesmo tempo, retém-se a observância do dia. E, realmente, vemos quando eles se beneficiam com tal ensino. Aqueles que guardam o domingo literal. Calvino depois vai chamar esses literalistas do quarto mandamento. Todos que adorem as suas instituições ultrapassam os judeus
3 vezes mais em sua graça e carnal superstição sabatista. Calvino atribui triplicadamente o pecado daqueles que têm o dia do Senhor como relevante, moral, perpétuo. Calvino era assim, certo? Essa é a razão para as censuras que lemos em Isaías e se aplicarem hoje a estes da mesma forma que faziam aqueles a quem o profeta censurou no seu tempo. Isaías capítulo 1, 13, do versículo 13 a 15, conforme Mike leu, Isaías 58, versículo 13. Depois vocês podem ler isso. 15º ponto. Os judeus tinham outra tarefa relativa ao sabatismo, não aquela que tem a ver com religião, mas que tem a ver com a conservação da equidade entre os homens. Na verdade, tem a ver com a remissão do trabalho dos servos e animais, para que os senhores desumanos, insistindo tenazmente, não os obrigassem além da medida. De fato, Moisés estava salientando a utilidade de algo que já era ensinado e não ensinando algo de autoria pessoal, conforme ele relata aqui, todo o capítulo 23 de Êxodo e todo o capítulo de Deuteronômio, capítulo 5. Assim, para terminarmos, Calvino diz: nós também hoje temos de levar em conta a equidade no que diz respeito a pensarmos no nosso próximo, não sobrecarregar o nosso próximo. A linha de raciocínio é essa, que o domingo, um dia do Senhor, é para o descanso do corpo, não com aquela perspectiva que acontecia no Éden, de Adão parar dos seus afazeres e ir se encontrar com Deus. Para Calvino, o domingo, ele deve existir, mas como de fato um descanso mundial, sem cunho religioso, principalmente. Isso está bem claro aqui, desde que você leia de forma atenta. Nós também hoje, repito, temos de levar em conta a equidade, não movidos por uma necessidade servil, mas em conformidade com os ditames do amor. Aqui, pois, estão os primeiros 4 mandamentos, os quais ensinam como devemos nos conduzir para com Deus. Esses mandamentos, assim, conclui a primeira tábua. E encerra Calvino o seu pensamento, a sua interpretação, a sua exegese sobre o 4º mandamento. Ele via só como cerimonial. Cristo, de fato, em cumprindo o mandamento, aboliu a observância da forma como era ordenada aos judeus. Cristo aboliu completamente essa ordenação dada ao seu povo, à igreja. Esse é o pensamento, e foi o pensamento até o final da vida dele. Ele não mudou, mesmo outros mestres contemporâneos de Calvino, ele não mudou. Vocês veem isso aqui nas Institutas, e vocês veem esse mesmo pensamento nos comentários de Calvino. Eu tenho os comentários de Calvino, de toda a Bíblia. Ele só não comentou ele não comentou Apocalipse, e, se eu não me engano, Cantares de Salomão. Se tem outro, eu me esqueço. Mas a maioria dos livros da Bíblia, Calvino também comentou. Há os comentários, inclusive, em língua portuguesa. E Calvino, de fato, até o final, levou esse pensamento à frente. E Beza, logo após a morte de Calvino, tratou a igreja e o povo, dos seus dias, sobre o seu ministério, a não praticar esse mesmo pensamento de João Calvino. E isso está bem refletido nas nossas confissões de fé, nos nossos padrões de fé. De Westminster, confissão de fé nossa, Londrina, de 1689, antes, de 1644, como também a confissão de fé de Savoia. No artigo que eu deixei para vocês, O Descanso, o Dia do Senhor, o pensamento de John Owen, ele deixa muito claro o pensamento dele, de John Owen, distante de João Calvino. E não só de John Owen, mas também dos seus contemporâneos. Richard Sibbes, e entre outros puritanos também, que
eles não andaram nesse mesmo caminho que Calvino andou na sua concepção sobre o dia do Senhor. Eles disseram não, o quarto mandamento ele foi revestido de aspecto de sombras, que ele apontava para Cristo, por isso que Moisés faz a distinção em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, quando ele fala, quando Moisés em Êxodo 20 fala, repito, que lá era um memorial para se lembrar da escravidão. Em Êxodo capítulo, em Deuteronômio, perdão, em Êxodo dos 5 dias, da escravidão, dos 5 dias, da escravidão, e Deuteronômio sobre a criação. E por isso que Cristo, nos seus dias, diz, eu sou o Senhor do sábado. Não para abolir, mas o sábado é dele, é tanto que aquela colocação de Jesus, eu sou o Senhor do sábado, do Shabat, né? No primeiro dia da semana, após a sua ressurreição, no dia imediato da sua ressurreição, a igreja primitiva chama esse dia de o dia do Senhor, que é o dia de Cristo, como seu Senhor. Ok, irmãos? Então, essa primeira parte, que é os mandamentos que dizem respeito a nossos deveres e obrigações para com o nosso Deus, é aqui encerrado. Foi o pensamento de Calvino. Sabemos e devemos respeitar a posição de Calvino, porém, as Escrituras nos dizem que devemos provar de tudo e reter aquilo que é bom, provar todos os espíritos, retendo aquilo que é bom. E nós temos documentos de outros mestres, como a nossa própria denominação, Batista Reformada, com os nossos padrões de fé, se distanciaram desse pensamento de Calvino. Não temos esse pensamento de Calvino. Nós temos o domingo como um dia santo, separado, para um dever não social, não humanista, mas de deveres religiosos, como ordenança moral e perpétua.